E também tem um tanto que a gente precisa confiar aqui, e, aliás, eu já dei um alto falho aqui, de confiar da fé que elas têm para o futuro de que virá, terá, proverá, vai dar tudo certo, que é uma frase muito recorrente das mães, né, que a gente pode trazer uma frase também das mulheres, de que tem essa confiança para o futuro, que também faz, eu queria colocar agora o outro ponto, que é eu pensar em mim, guardar dinheiro para o futuro, porque o futuro é incerto, então eu estou sendo um pouco mais egoísta, eu estou duvidando do futuro e eu começo a guardar mais coisas. Não tem um certo e um errado, os dois estão nos seus caminhos, guardar dinheiro para o futuro, usar o dinheiro hoje, a gente sabe que a grande questão aqui é do equilíbrio, mas eu queria trazer só essa nuance. Eu já trouxe em outros momentos aqui a miséria humana, muitas vezes, da pessoa ter muito dinheiro, então, teoricamente, ela estaria rica lá no futuro, sem ninguém, sem rede de apoio, sem pessoas para te visitarem, a não ser que tenha algum interesse econômico. Então, o que é riqueza para cada um de nós, né? Então, quando a gente fala, voltando à questão das mulheres, essa fragilidade, esse empobrecido do ponto de vista financeiro, porque ela não cuidou lá da frente, cuidou hoje, né, de nós aqui, será que de fato isso é pobreza? E aquela que conseguiu, aquele que conseguiu ter muito dinheiro lá na frente e que conseguiu, enfim, cuidar de si próprio, ter uma boa reserva, será que de fato ele está rico e está pleno e está bem? A gente sabe que a gente tem que cuidar da gente, de todos os ambientes, físico, emocional, financeiro, espiritual, profissional, né? A gente tem muitas questões para colocar aqui, mas o que eu queria só trazer dessa lente, sempre o cuidado que a gente traz aqui, de ir mudando os nossos chapéus, de lembrar que de fato a gente tem que cuidar, sim, da nossa vida financeira, sim, de tudo isso, mas não só a gente deixar de olhar, pensar que isso que talvez esteja exacerbado nessas mulheres, de cuidar do presente, de cuidar dos outros, talvez seja um tanto do que a gente precisa para esse momento que a gente está vivendo, né? Bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Kalil, nessas quartas-feiras às 7h30 da manhã, onde a gente faz uma troca de experiências, uma troca sobre essas questões de viver nesse mundo econômico e como é que a gente pode ter essas nossas trocas de uma maneira que a gente possa olhar para nós e olhar também para os demais, né? Bom, eu trouxe duas temáticas, na verdade, que a gente já tratou de algum modo, mas acho que vale retomar. Gosto sempre de trazer uma provocação para a gente aprofundar. A primeira é sobre as escolhas, e aí eu queria fazer uma etapa 2 das escolhas aqui, como é que elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar nesse percurso, separar o que é persistência de teimosia. E o outro ponto que eu queria trazer, a gente falou de traições financeiras alguns encontros atrás, e eu queria trazer talvez um tanto dessa temática, né, de uma outra lente que quem me provocou pediu até para a gente seguir com essa lente, do que a gente poderia falar do que é uma potencial fragilidade das mulheres quando elas são mais voltadas para fora do que para elas próprias, né? Então vamos começar por essa temática, aproveitando esse momento que a gente está aqui. Eu vou trazer, agradecendo de novo quem está aqui ao vivo e quem vai assistir esse material aqui depois, para colocar, acho que um ponto muito importante da gente pensar em quem hoje vive uma cena de mais fragilidade, né? Eu gosto de trazer o elemento do masculino e do feminino, mas hoje eu vou me limitar aqui a falar das mulheres, tipicamente, estereotipadamente, então peço licença para isso, não estou falando com todas as mulheres, mas estou falando de um traço que acontece majoritariamente com as mulheres, que é de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade do ambiente financeiro e econômico no nosso planeta, no nosso mundo, nesse momento que a gente vive. A gente sabe questões estruturais e culturais, onde hoje a gente ainda tem uma questão de mulheres receberem menos do que homens, na média, isso ainda é verdadeiro, em várias áreas, diferentes áreas. Então essa é uma cena que eu queria trazer. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter, então, mais usualmente, mais recorrentemente hoje, já não é de hoje, de muito tempo, mas hoje a gente tem bastante isso, de mulheres que cuidam, né, e tocam os seus lares de maneira mais autônoma ou sozinha, muitas vezes. Mas junto com isso, o traço que eu queria trazer, que ainda vem do livro da Mara Luque, e aí junta nisso, numa entrevista que ela fez com o Leandro Carnal,
E que então, lá uma das discussões que coloca, uma frase que ela traz, uma evidência que ela traz, é de que as mulheres, na sua maioridade, elas ficam mais empobrecidas. E aqui é um dado tão importante quanto a gente pensar nos aposentados, enfim, mas eu queria trazer essa cena aqui das mulheres que ficam mais empobrecidas nessa fase da maioridade, mas o que nos interessa nessa discussão aqui é o porquê. Por que então, a Mara traz ali nessa discussão que as mulheres ficam mais empobrecidas na fase da maioridade? Porque elas cuidam mais dos outros, mais do presente, do que delas próprias ou do futuro. Olha que interessante. Então, essa característica que é uma característica da mulher, da preservação, do cuidar de quem precisa, desse distribuir, não significa que ela não pense nela, não significa que ela não pense no futuro. Temos mulheres que pensamos nelas sim, que pensam nelas próprias, que fazem seus cuidados, enfim, com o futuro, mas majoritariamente nos apertos, nas necessidades, ou seja, nos momentos de mais tensão, de crise, sejam elas crises conjugais, profissionais, econômicas, esse voltar para o coletivo, voltar para o seu grupo e voltar para esse ambiente é muito comum, é muito usual, tanto que a gente percebe, a gente tem muitas evidências de partilha, de empréstimos, de ajudas mútuas, de doações que acontecem mais naturalmente no ambiente das mulheres do que dos homens, e que com isso traz uma consequência no tempo, claro. Elas podem ter mais pessoas com quem contar, rede de apoio, mas talvez elas tenham menos recursos financeiros para que então possam contar nesse futuro, e a gente chama empobrecido do ponto de vista estritamente financeiro. Claro, e não tenho dúvida que do ponto de vista social e emocional, elas são muito mais ricas do que os homens na média. Por quê? Porque elas nutrem as relações. Este cuidado que então a Mara cita, de que elas cuidam das pessoas naquele momento, cuidam da família, cuidam do entorno, cuidam dos outros e menos para elas, isso é reconhecido no tempo como a construção de laços sociais, emocionais, relacionais, que fazem com que nessa fase do futuro elas tenham essa riqueza enorme dessas nuances todas que eu estou querendo trazer aqui. Mas o que a gente está dizendo é que pelo fato dela ser menos egoísta, menos eu-centrada, do fato dela também ter esse cuidado mais para os outros, o cuidado para fora, e claro que com tudo isso cuidando do hoje, porque ela está, lembra que historicamente aqui no Brasil em particular, mas não só, as mulheres começam a trazer dinheiro para casa muito recentemente na nossa história. A gente está falando de 50 e poucos anos, não muito mais do que isso, que as mulheres de fato saem para o mercado de trabalho e podem de fato começar a trabalhar. Errei no meu número aqui, talvez alguma coisa como 80 anos, mas menos de 100 anos, a gente está numa geração ainda, no máximo duas, que começam de fato a trazer dinheiro para casa de uma maneira que seja natural, reconhecida, bem vista, tanto no ambiente familiar, cultural, social. Digo com isso que, ao trazer, ela começa primeiro a ter essa descoberta, que é uma descoberta, eu vou usar uma analogia com um jovem, que quando ele começa a fazer dinheiro, na maior parte das vezes, ele começa a pensar nele primeiro, né? Natural de um ser jovem. Agora, então, ela também começa a trazer para casa para cuidar desse hoje, não para ela, como é orientado a orientação de um jovem, mas orientado para os que estão com ela naquele momento. Isso é natural, isso é usual, isso é bem-vindo, enfim, e quando ela não pensa nesse futuro só para ela, que significaria o quê? Pensa isso, que agora é uma fase importante para a gente colocar em câmera lenta. Eu deixo de cuidar de quem precisa agora, eu deixo de ofertar o que eu posso melhor ofertar para a minha família agora, em nome de uma incerteza, de um medo, de um futuro que eu não sei, só para mim. Claro que às vezes ela pensa no futuro para todos e guardam para todos também lá para frente, fazem as previdências para os seus filhos, é verdade. Mas olha que interessante, quando eu começo a cuidar de todo hoje, eu entendo que hoje existe, hoje eu estou vendo, hoje eu enxergo as necessidades, hoje eu faço dinheiro, hoje eu cuido disso. E também tem um tanto que a gente precisa confiar aqui, e, aliás, eu já dei um alto falho aqui de confiar da fé que elas têm para o futuro de que virá, terá, proverá, vai dar tudo certo, que é uma frase muito recorrente das mães, né, que a gente pode trazer uma frase também das mulheres, de que tem essa confiança para o futuro.
que também faz, eu queria colocar agora o outro ponto, que é eu pensar em mim, guardar dinheiro para o futuro, porque o futuro é incerto, então eu estou sendo um pouco mais egoísta, eu estou duvidando do futuro e eu começo a guardar mais coisas. Não tem um certo e um errado, os dois estão nos seus caminhos, guardar dinheiro para o futuro, usar o dinheiro hoje, a gente sabe que a grande questão aqui é do equilíbrio, mas eu queria trazer só essa nuance. Eu já trouxe em outros momentos aqui a miséria humana, muitas vezes, da pessoa ter muito dinheiro, então, teoricamente, ela estaria rica lá no futuro, sem ninguém, sem rede de apoio, sem pessoas para te visitarem, a não ser que tenha algum interesse econômico. Então, o que é riqueza para cada um de nós, né? Então, quando a gente fala, voltando à questão das mulheres, essa fragilidade de ser empobrecido do ponto de vista financeiro, porque ela não cuidou lá da frente, cuidou hoje, né, de nós aqui. Será que de fato isso é pobreza? E aquela que conseguiu, aquele que conseguiu ter muito dinheiro lá na frente e que conseguiu, enfim, cuidar de si próprio, ter uma boa reserva, será que de fato ele está rico e está pleno e está bem? A gente sabe que a gente tem que cuidar da gente, de todos os ambientes, físico, emocional, financeiro, espiritual, profissional, né? A gente tem muitas questões para colocar aqui, mas o que eu queria só trazer dessa lente, sempre o cuidado que a gente traz aqui, de ir mudando os nossos chapéus, de lembrar que de fato a gente tem que cuidar, sim, da nossa vida financeira, sim, de tudo isso, mas não só a gente deixar de olhar, pensar que isso que talvez esteja exacerbado nessas mulheres, de cuidar do presente, de cuidar dos outros, talvez seja um tanto do que a gente precisa para esse momento que a gente está vivendo, né? O Wagner faz um comentário aqui. Riqueza para mim é poder fazer o que eu amo todos os dias e ainda ter tempo de qualidade para passar com as pessoas que eu amo. Perfeito, Wagner Bosch. Muito bacana a sua reflexão, que já está falando do equilíbrio, né? Assim, eu já escolhi algo que eu gosto de fazer no dia a dia, não estou em busca só de algumas moedas, mas também vigiando a questão do tempo, que é o nosso grande desafio de equilíbrio aqui no mundo adulto, que é então equilibrar o tempo do meu trabalho, o tempo para cuidar de mim mesmo, o tempo de cuidar e conviver com as pessoas que eu gosto, né? Eu acho que é esse equilíbrio do tempo, que também diz tempo grande, recurso. Aqui a gente vai falar o nosso artigo de luxo máximo dos últimos 30 anos, que é o tempo, como é que a gente lida com ele, o nosso único ativo que não retorna, que não volta. Esses minutos que passaram aqui, se não valeram a pena, foi um desperdício para todos nós, né? Então, da gente poder sempre aproveitar aquele momento que a gente está, o que a gente está fazendo, gravando, no meu caso aqui, ouvindo, assistindo, no caso de vocês, que isso vale a pena, que isso tenha sentido para que a gente possa continuar investindo nessas questões, né? Acho que esse é o nosso ponto muito importante. Agora, o outro, junto com isso, e que eles conversam, por isso que eu trouxe para essa mesma conversa, que é falar das escolhas. Que escolhas que eu faço? Eu faço escolhas para mim ou faço escolhas para o outro? Eu faço escolhas de ouvir ruídos ou de ouvir coisas, ler coisas mais interessantes, né? E essas escolhas vão pautar muito o meu estado emocional, inclusive o meu tempo. Eu posso investir um tempo da minha vida recebendo barulhos do mundo. Esses barulhos podem me ajudar a me sentir mais informado, ou eles também podem me tirar a paz, podem me tirar a tranquilidade, podem me minar a confiança. E diferente seria se eu fosse para uma exposição, se eu lesse um romance, se eu pudesse ler, ter troca de ideias diferentes, para que ampliasse o meu modo de pensar. Lembrando que isso tudo, nessas escolhas, vão pautar aquele mundo que eu quero e aquilo que eu mesmo faço do meu dia a dia, da minha prática, da minha rotina. Então, do que é que a gente se nutre? Essa é uma pergunta que eu fiz nessa segunda-feira para um grupo de mentoria. Do que é que eles se nutrem, do que é que eles estão, de fato, se enchendo no dia a dia. Eu acho que esse é o ponto muito importante para a gente pensar, e vale essa vigia, é uma escolha. Os grupos que eu frequento, se eles me nutrem, se eles me dão mais barulho, se eles geram nutrição ou conflito, se é alguma coisa que eu suporto e por quê. E aí eu quero separar um pouco da persistência e teimosia. Tem relações que a gente quer manter e a gente persiste em manter, e tem outras que a gente já está teimoso nelas, né? Tem nas relações e de todas as questões, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo, que às vezes é hora da gente deixar ir. E esse deixar ir, que a gente já falou do deixar ir, a gente já falou de um passo para trás, a gente já falou de várias questões desse desapegar. Eu preciso ter todas as minhas investidas antes, verdade? Mas eu tenho também que tomar um cuidado
além dessas investidas todas que eu faço, de saber se o outro também está nessa. Se eu também estou vendo uma reação daquele outro lado que vai fazendo sentido para que ambos continuem naquilo. Claro que eu posso entender que naquele momento o outro está em crise, ou eu estou num momento mais tenso, ou num momento que eu não estou bacana para tomada de decisões. Ok. Mas eu tenho que saber e ter consciência daquilo que eu estou fazendo e por que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou fazendo aquelas escolhas. De nada que importa, né? Claro que eu guarde dinheiro para o futuro, mas eu tenho que saber se eu estou fazendo exclusivamente pelo medo e se eu estou conseguindo viver o hoje. Ao mesmo tempo, eu preciso saber se eu estou conseguindo vivenciar o hoje, como o Wagner aqui colocou, e se eu não estou trocando meu tempo por um dinheiro, enfim, que talvez não faça muito sentido para mim, o trabalho, que aquilo possa estar me drenando. Essas são escolhas que eu tenho que pensar. A gente está num momento de escolhas, né? A gente está numa segunda leva de reflexões, né? De convites importantes para a gente refletir daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente quer. E será que a gente está conseguindo olhar para isso com verdade? Se a gente está conseguindo ser franco com isso mesmo? E quer dizer, ser franco com a gente mesmo, né? O que eu estou escolhendo para a minha vida? Será que eu estou conseguindo escolher? E a gente fala disso, parece muito fácil, da boca para fora, como um advisor, uma recomendação aqui, mas a gente sabe que fazer escolhas é muito delicado, é muito difícil, é muito desafiador, envolve inúmeros elementos. Mudar uma relação afetiva, mudar uma relação de trabalho, mudar de um trabalho, escolher uma outra carreira, mudar de casa, qualquer mudança, mudar de forma de me alimentar, forma de me relacionar com as pessoas. Sair de um grupo de WhatsApp não é óbvio. Vão me perguntar, por que você saiu? O que aconteceu? Sair talvez de alguns grupos de família, que apesar de serem grupos de família, são tóxicos. E como é que eu posso pensar o que isso está sendo de bom para mim e que exemplo que eu posso dar quando eu digo, olha, eu estou aqui, vocês continuam tendo meu número, mas essa troca para mim não é boa. Hoje, talvez futuramente eu queira, talvez depois seja bom para mim, mas agora não. E se eu não consigo fazer essas escolhas, se eu não consigo escolher entre ligar um canal aberto ou escolher uma boa leitura para mim, ou até escolher um programa que me nutra, o que eu estou assistindo? Se eu estou assistindo violência ou se eu estou assistindo o quê? Do que eu estou me nutrindo? De paz ou de uma cena mais bélica? E quando eu assisto tudo isso, como é que eu saio para o meu dia a dia? Eu saio mais bélico para o meu dia a dia ou eu saio mais apaixonado, romântico e etc? Do que eu tenho me nutrido? E o que isso reverbera na minha vida, no meu dia a dia? E eu acho que é dessas questões que a gente tem que pensar, tal qual a gente traz o exemplo das mulheres que cuidam desse entorno, desse grupo. Isso de nutrir o grupo, de nutrir quem está ali, a casa, a família, as nutre muito mais do que o saldo da conta. Para outras pessoas, sem o saldo da conta, não dorme bem e também tudo bem. Mas a questão é que a gente possa encontrar, de novo, esse equilíbrio fazendo escolhas que sejam, de fato, conscientes para nós, que considerem os outros, mas que nos levem para um lugar, talvez, que a gente deseje, que é uma outra questão do que a gente sonha, do que a gente quer, qual que é o mundo que a gente sonha e que a gente quer, e se a gente está tomando alguma medida para isso. Se eu quero um relacionamento melhor, se eu quero um corpo melhor, se eu quero uma conta bancária melhor, se eu quero ter mais rede afetiva ou de apoio, o que eu tenho feito para tudo isso? E essa repetição que eu vou trazendo aqui muitas vezes da mesma temática, em lentes diferentes, em caminhos outros, é que senão para nos despertar e nos ajudar para que a gente possa mudar nossa postura, mudar nosso comportamento, mudar as nossas atitudes para a gente começar a ter resultados de fato diferentes daqueles que a gente está tendo hoje. Como é que eu posso, nessa quarta-feira, nesse dia de hoje, tomar uma tomada de decisão, estou me repetindo aqui, né? Ter uma tomada de decisão, uma atitude que eu possa fazer de um jeito diferente do que eu sempre fiz. Mas às vezes eu insisto, falo, poxa, a pessoa não muda e a gente não quer mudar ninguém, ou aquela situação é sempre igual. Já experimentou fazer de um outro jeito? Ao invés de ceder, dizer não, ou ao invés de dizer não, abrir-se para um sim e ver o que isso pode ter como efeito? O que você tem a perder se há anos a gente faz coisas que talvez não mudem a atitude, o momento? Corra um risco, a gente está no momento de correr risco, dessa ousadia e correr um bom risco de fazer com que aquilo que a gente quer para o futuro possa dar mais certo.
e depende de cada um de nós. Essa mudança começa em cada um de nós. Já ouvimos isso de muitos lá no passado, e que então que a gente possa exercer isso na nossa prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, e fazendo isso, sendo um exemplo para aqueles que estão no nosso entorno, para cada um de nós. Obrigado mais uma vez pela companhia aqui. Postem, compartilhem as questões que vocês querem também ouvir, como fez a Ana e outras pessoas que compartilharam aqui as questões que querem. Vai ser um prazer trazer aqui às quartas-feiras essas reflexões para todos nós. Até a próxima semana. Um abraço a todos vocês.